Olá mais uma vez, espero que você está empolgado com essa série de estudos que estamos tendo sobre a igreja dos meus sonhos, e a gente está falando sobre coisas tão legais. A igreja é um assunto muito gostoso porque é extremamente prático. O objetivo da igreja na Bíblia nunca foi para ser uma coisa só teórica, mas é uma coisa viva, uma coisa que é algo que se transforma, né? À luz da história, você vê de que maneiras tantos irmãos, tantos crentes viveram, como que a igreja foi constituída, como que ela caminhou, tanto nos dias alegres do início da igreja, lá em Atos 2, a comunhão, depois você vê dentro do livro de Atos mesmo, como a igreja vai se modificando. A igreja do capítulo 13, lá quando ela manda os apóstolos, não é a mesma igreja do capítulo 2, que está começando, se reunindo de casa em casa. A igreja vai se tornando mais constituída, mais organizada, através dos líderes. Atos 6, nós temos a eleição dos diáconos, que você não tem isso em Atos 2. Então essa caminhada também à luz da história, até chegar no dia de hoje, e isso tudo trata sobre a igreja, é isso que nós estamos falando. Então o nosso versículo-chave de hoje, vamos falar sobre liderança na igreja, e a gente viu esse versículo, estudamos ele com mais detalhes na primeira lição, quando falamos sobre uma igreja unida, e esse relacionamento com o líder. Então ele diz aqui: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Então vamos orar pedindo a Deus a sabedoria para o nosso estudo de hoje. Querido Deus, obrigado, Deus, pelas pessoas que o Senhor tem levantado na história, pessoas que têm assumido o trabalho, liderando, Deus, a igreja do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajuda também como igreja a termos irmãos e irmãs sérias, que estão comprometidos, ó Deus, com a sua palavra, unidos no Senhor, e também, ó Deus, levando adiante, através, ó Deus, do seu exemplo, da sua liderança, o trabalho que nós temos para ser feito. E é por isso que nós te pedimos, desejar, pelo estudo de hoje, nos dar entendimento para aquilo que nós precisamos ser encorajados e desafiados a colocar em prática na sua palavra. E é por isso que eu oro e eu lhe peço ao Senhor em nome de Cristo. Amém. Muito bem, então, a introdução aqui tem alguma série de perguntas. Quem você acha que reserva a quadra para os jovens para jogar aquele futebolzinho? Quem é que coordena o tempo de louvor na igreja, quando vai ter o dia de oração? Quem que marcou isso no calendário? Quem é que organiza o acampamento dos jovens? A viagem missionária, as finanças da igreja, as programações do calendário anual, o encontro de cada célula, o encontro mensal dos homens, das mulheres, das jovens, dos adolescentes, dos cultos especiais. Quem é que está organizando? Quem são as pessoas que organizam tudo isso? Quem é que vai lecionar para as crianças na escola dominical? Quem é que vai dirigir o culto aos domingos? Quem é que vai coordenar o cuidado com a construção quando a igreja tem questão de manutenção? Quem é que vai pastorear a igreja? Quem é que vai cuidar do ministério de visitação ou do evangelismo? E etc, etc, etc. A gente podia colocar muita coisa aqui na nossa tela. E aí, quem é que é a pessoa ou as pessoas que vão cuidar disso? É os líderes, né? Os líderes, eles estão aí, eles estão em todo lugar. Talvez não tenha um título necessariamente de líder, mas é a pessoa que está coordenando aquele ministério, aquela área. Irmão, se você pensar que um pastor, uma igreja local, ele vai conseguir fazer com que essa igreja se expanda, dependendo só dele, tá frito. Aquele camarada, ele vai morrer logo. E a gente tá cheio de casos de pastores que estão esgotados. Mas por quê? Eu vou até dizer, eu me arrisco a dizer, é por própria culpa dele. Por quê? Porque precisa instituir líderes. Você vê isso vez após vez na palavra de Deus. Você tem Moisés, o seu sogro tem que chegar para ele e desafiar ele para que ele coloque líderes. Ele fala para ele: você vai morrer fazendo isso daí. Você tem que delegar a responsabilidade. O Senhor Jesus Cristo, quando ele chega, o que ele faz? Ele delega a responsabilidade, ele coloca 12 pessoas e depois você vai ver que tem muitos outros discípulos, até 70 discípulos. Como é que ele fez isso? Treinamento de outros líderes. E isso também você vê no começo da igreja, os apóstolos, Atos 6. Eles não conseguem dar conta da demanda. E o que eles fazem?
para que eles possam se dedicar naquilo que só eles podiam fazer, eles delegam responsabilidades para outros. E aí nós temos os diáconos sendo eleitos pelo corpo da igreja. E vez após vez você tem isso, né? Esse processo de liderança, de trabalho em equipe. Então, olha aí, vale a pena conhecer a liderança da igreja. Vale a pena você se relacionar com ela. E provavelmente até se tornar parte dela. O desafio do nosso estudo de hoje, meu desejo é que você entenda o que é a liderança da igreja, mas também visualizar você ser parte dessa liderança, ser parte, talvez atuando mais junto, talvez dando aquele apoio, aquele suporte, para que nós possamos fazer um trabalho ainda melhor, ainda maior. Então, primeira coisa, líderes são necessários. Praticamente quase todo o trabalho na igreja é desenvolvido por uma disposição voluntária. Estou falando quase todo porque, no caso da nossa igreja, nós temos a diarista, né, que é alguém que recebe. Também os pastores são assalariados. Mas a grande massa do trabalho da igreja é feita pelos membros. Há muitas igrejas aí em que não tem uma diarista, não tem uma pessoa que cuida do prédio, uma zeladoria. São os próprios membros que fazem. Há igrejas em que não há condição de pagar um salário pastoral e o pastor ele trabalha num período. Então, para fazer o quê? Para que haja condições do trabalho ser feito. Então, mas a grande parte do trabalho, a grande massa do trabalho é desenvolvido por disposição voluntária. Existem diversas áreas em que irmãos em Cristo realizam tarefas relacionadas à parte material e outros que desenvolvem cuidado espiritual. Então, por exemplo, 1 Pedro 4,11, o apóstolo Pedro já descreve isso. Ele fala, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo. Ou seja, vai ter ministérios que vai envolver mais a fala, né, pessoas que vão ensinar, né, pessoas que vão estar ali à frente do ensino, né, a questão do ensino das crianças, da escola dominical, dos jovens, dos adultos. E há pessoas que vão estar envolvidas mais com a parte material, a parte do serviço, do que precisa ser feito, dar esse suporte. Então a igreja ela é feita desses dois grupos, desses dois ministérios, onde os dons vão ser exercitados. O que a palavra de Deus ensina é o que os que lideram devem ser aceitos, eles devem ser respeitados, eles devem ser considerados com muito amor e carinho. A gente falou bastante sobre isso no estudo número 1, sobre a unidade da igreja. Mas olha que interessante, Hebreus 13, versículo 7, versículo 17. O escritor de Hebreus diz assim, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Obedeça a seus líderes, se submeta à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeça-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quem é que perde quando você não dá ouvidos ao seu líder? E eu falo isso seja do pastor, do nosso pastor, da nossa igreja, seja do líder de célula, seja dos diáconos, seja quem for a pessoa que está nos liderando, ocupando o papel de líder daquele ministério da igreja. Quem é que perde? Nós mesmos. Então, no final, não é aquele líder que vai perder, é nós que perdemos. Nós perdemos a oportunidade, o privilégio de ter aquelas pessoas se dedicando para nos ajudar, né? Para mostrar pelo seu exemplo, pela sua vida. E é isso que Hebreus está mostrando aqui. Então, líderes, eles são necessários. E número 2, você precisa entender também, líder é gente como a gente. São pessoas também. Né? Uma tarefa absolutamente cristã é aprender a perceber os líderes como os humanos infalíveis. E mesmo assim honrá-los conforme a Bíblia ensina. Então, precisamos reconhecer, são pessoas falhas. Mas são aquelas pessoas que estão prontas a me ajudar, a me orientar, a me aconselhar, a me dar apoio, me dar suporte. Mas eu preciso também estender a minha mão para essas pessoas. Por quê? Porque eles também são falhos, eles também precisam de ajuda, eles precisam também de incentivo, de encorajamento. Uma vez alguém falou, não corre óleo 40 dentro das veias, né? Não são máquinas, são pessoas, são seres humanos limitados, com fraquezas emocionais, fraquezas sociais, e precisamos ser um suporte, um cuidado, uma igreja que ama, que ampara,
que cuidam uns dos outros. Então, precisamos reconhecer que líder, ele é necessário, precisamos de pessoas que nos ajudam, nos motivam, nos guiam, nos dirigem. É parte de Deus ter colocado essas pessoas na vida da igreja, mas também lembrar que eles são pessoas limitadas. De um lado, é verdade que eles devem viver o que pregam, eles devem ser irrepreensíveis, mas também você não pode se esquecer que, como diz 1 João 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, não tem ninguém que possa dizer que não peca. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. 1 João 8 está dizendo isso. Se alguém diz que não peca, já está pecando. Né? Por quê? Porque todos nós somos falhos. Né? Então, precisamos reconhecer esse nível. Então, seja cuidadoso com a expectativa. De que maneira talvez você pense, eu vou ser um líder, eu tenho que ser perfeito. Não, você deve ser um líder, você deve ser honesto, você deve ser zeloso, deve ser cuidadoso, mas não significa que você tem que ser perfeito. Porque perfeito não vai ter ninguém. Né? Outro aspecto é lembrar que um líder humano nunca poderá substituir o lugar do Senhor Jesus. Isso é bem importante também para alguém que vai ocupar a liderança e para quem está olhando para os líderes. Né? Não coloque uma pessoa num lugar onde ela não vai conseguir ficar. Né? Só tem uma pessoa que é o mediador entre Deus e os homens, e é Jesus. Então, não coloque a sua tendência de se apoiar sobre pessoas, esperando delas aquilo que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Né? Nós colocarmos uma esperança numa pessoa de que ela vai poder me dar o amor que eu preciso, a valorização que eu preciso, né? A proteção que eu preciso. Só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Essa pessoa pode ser um amparo, pode ser um apoio, um incentivo, mas a nossa esperança precisa estar unicamente em Cristo. Ele é o nosso verdadeiro guia e líder. E as pessoas que Deus nos coloca para nos ajudar nesse trabalho. Então, é o perigo do chamar endeusar, né? Endeusar a pessoa que está lá na liderança. Né? Ele não é um Deus e ele pode falhar. E se ele falhar, muitas vezes muitos ministérios já acabaram porque uma pessoa falhou. E não deve ser assim. Né? Os ministérios devem continuar. Por quê? Porque eles estão sendo focados em Cristo e não em pessoas. João 14, versículo 6, versículo que a gente conhece bem, mas ele diz ali, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está anotando aí, não tem o nome de nenhum líder ali. Quem é o único caminho para Deus? Quem é a única verdade, a única vida é Jesus. O líder, ele é a pessoa que nos ajuda a poder olhar para Jesus e seguir Jesus. O líder, ele é um meio, ele não é um fim em si mesmo. É alguém que Deus coloca para nos incentivar. Então precisamos lembrar que eles são gente também. Eles são pessoas, têm carências, têm necessidades, e a gente precisa considerar eles dessa maneira equilibrada. Terceira coisa aqui, líderes são servos do Senhor na vida da igreja. Então nós somos ensinados na palavra de Deus, com muita clareza, que Deus pessoalmente estabelece a liderança na igreja, e ele usa para esses líderes para orientar, ou seja, para direcionar, né? Para consolar, para encorajar, para apoiar e até para disciplinar todos nós que somos membros. Então o líder, ele tem esse papel, né? Essa função de nos ajudar a crescer na nossa caminhada com Deus e nosso viver diário também. Efésios 4, 11 e 12, olha o que ele diz ali. E ele designou, está falando de Deus, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então é Deus quem nos deu pastores, é Deus quem nos deu os evangelistas, né, os mestres, para que nós possamos então ser desafiados a servir melhor na obra de Deus. O pastor, ele é um dom de Deus, é um presente. Um dom significa isso, é um presente para a igreja. Então, precisamos valorizar, né, o seu trabalho, o seu papel. E também outros líderes que Deus também nos dá para fazer isso mesmo. Talvez ele não é o pastor da igreja, mas ele é o líder daquela célula, né? Ele é o líder daquele ministério. Né? Então nós vamos encorajá-los, apoiá-los e saber que ele está ali também para nos desafiar a crescer. Uma liderança espiritual nunca é imposta, mas constituída, ou seja, ninguém chegou aqui e colocou essas pessoas para serem os líderes. É uma escolha nossa.
Por isso é a nossa responsabilidade, enquanto membros, buscar sabedoria sobre a escolha dos líderes que dirigem nossa igreja. Você vê isso muito bem no começo lá da igreja, por exemplo, Atos capítulo 6, quando os apóstolos falam para a igreja, olha, não é bom que isso aconteça, vocês precisam escolher apóstolos. É tão interessante, diáconos. É tão interessante isso porque eles sendo apóstolos, eles poderiam ter tido a autoridade para escolher as pessoas. Mas o que eles fazem? Eles dão um passo de fé. A fé no sentido de confiar que a igreja ia ter sabedoria dada por Deus para tomar a decisão. Então a igreja se reúne, aqueles irmãos oram, e aí eles escolhem aqueles que iriam ser os diáconos, que iriam trabalhar naquele outro ministério da vida da igreja. E eu acho isso tão incrível, tão sublime da parte dos apóstolos, de olhar para aquelas pessoas e eles aprenderam, dá para você ver como eles aprenderam bem do Senhor Jesus Cristo, né? De delegar para os outros o trabalho, fazer isso como um grupo, né? Na união deles, no compromisso deles para a liderança da igreja. Então, isso fala muito mais da nossa responsabilidade de buscar sabedoria quando nós vamos escolher os líderes, né, as pessoas que vão estar trabalhando na vida da nossa igreja. Atos 13 é outra cena também. Você nota aqui os primeiros missionários da igreja. Olha o que diz ali em versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Olha que interessante. Tem um corpo de pessoas ali que eram bons pra caramba, né? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Então você tem uma equipe aqui muito boa, né? 5 grandes nomes aqui. Interessante esse Manaém, né? Criado com Herodes, o tetrarca. Então, coisas incríveis que estão dentro do texto. E aí, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, eles estavam tão sintonizados que eles podiam perceber a direção do Espírito Santo olhando para aqueles dois, sabendo que aqueles dois tinham coisa a mais para ser feita, e eles então foram colocados nessa liderança da expansão do Evangelho, Barnabé e Paulo, e eles fazem o que? Eles jejuam, eles oram, eles impõem as mãos e eles enviam. Quem é que faz isso? A igreja faz isso. Né? Não foi Paulo e Barnabé que falaram, olha, nós somos catedráticos, Paulo poderia dizer, olha, eu tenho todo esse conhecimento, eu sou a pessoa. Não, você nota aí o trabalho deles, e até na lista, a modo como aparece, você vê Barnabé aparece em primeiro, e aí todas as pessoas, aí você tem Saulo por último. É bem interessante isso. É uma característica bem judaica. Lucas, ele coloca isso no texto pra gente. E aí você tem essas duas pessoas sendo enviadas, mas pela autoridade de quem? A igreja. Então, líderes, eles são servos na vida da igreja. E aí é o número 4 do nosso estudo. Você pode ser um líder na nossa igreja. Você pode ser um líder na igreja. Além de perceber as necessidades, nós devemos nos colocar à disposição do nosso Senhor e pedir-lhe orientação sobre a maneira como ele deseja nos usar na sua obra. Então, pode ser liderando um grupo, ou pode ser recebendo treinamento, se preparando para liderar um ministério. Então, não é uma coisa tão difícil. É uma questão de disposição, uma questão de compromisso, de obediência ao Senhor. Um temor reverente, um desejo sério de ser uma bênção para outros. O Senhor é quem nos habilita para o trabalho e nos usa conforme a sua vontade. Então, Deus ele vai lhe capacitar, e ele vai lhe encorajar, né, e animar você para esse papel. Né? Interessante que a partir desse momento, 3 passos são naturais. O que você deve fazer, então, para ser um líder na igreja? Quais são os 3 elementos básicos? Primeira coisa, estude as qualificações bíblicas de uma liderança espiritual. O que é que Deus espera de alguém que vai estar nessa posição de liderança? O que é que Deus está olhando para a pessoa que vai ocupar a liderança? Segundo, procure o melhor preparo possível. Né? Há ministérios da nossa igreja de treinamento que você pode participar, se capacitar ainda mais, a se preparar ainda mais, desafiar você a compreender melhor o próprio texto bíblico, né? Como que eu preparo uma mensagem? Como é que eu preparo um estudo? Nós temos recursos para isso, e o objetivo de ajudar você a você poder ser um bom líder e vai ajudar outras pessoas também. Número 3, se disponha servindo na igreja em alguma área com seus dons.
Talvez você pode dizer, mas pastor, eu nem sei que dom eu tenho. Olha, fantástico. Começa servindo. Se disponha, se envolva. O que é que você gosta de fazer? Qual é a coisa que você fica alegre de você estar envolvido? É no Ministério dos Casais? É com jovens? É com as crianças? É o Ministério de Ensino? Em que área? Então, comece para servir nessas áreas. Comece a se dispor. E eu tenho certeza que logo, logo você vai ter algo que você vai poder fazer. Nós estamos agora num momento de pandemia, mas à medida que a igreja for tomando as suas atividades, então nós vamos voltar a ter as condições e precisar de pessoas para fazer esse trabalho. Então começa já se dispondo, aproveita essa oportunidade e ocupar aí uma oportunidade de servir, e Deus mesmo vai colocando, muitas vezes nem é o seu alvo, talvez você diga, pastor, mas eu nem quero ser um líder, mas se disponha para servir, e Deus vai fazer. Né? Sobretudo, 3 coisas, eu acho que é bem importante, sobre todas essas 3 que a gente acabou de olhar. Primeira coisa, ore pela igreja para que o Senhor levante líderes espirituais. Comece orando por nós, ore pela nossa igreja, para que Deus possa levantar bons líderes, pessoas que temam a Deus, pessoas que são sérias com o Senhor, que têm um amor pelas outras pessoas, têm um amor verdadeiro, real, né, um comprometimento com assumir responsabilidade e ir até o fim. Então ore por isso, precisamos orar. Né? Jesus Cristo falou para os seus discípulos, ore ao Senhor para que Ele envie mais ceifeiros para a seara, porque a seara é grande, tem muito trabalho que pode ser feito. Letra B, ore pelos líderes e honre-os devido à função que ocupam. Então, ore pelos líderes da nossa igreja. Você sabe quem são os diáconos? Quem são os pastores? Quem são as pessoas que estão liderando a nossa igreja? Então, ore por eles. Né? Muito importante, precisamos das suas orações. E terceiro, tenha um coração perdoador e disposto a ajudá-los em suas deficiências. Quando você está dentro da diretoria, da liderança, muitas vezes você está mais perto do seu líder, do líder de célula, né, do professor de escola dominical. E aí, às vezes, você vai ver muito mais das suas dificuldades. E como é que você faz? Vai ser crítico? Não, seja alguém que ajuda ele. Né? Você pode até falar, né, manifestar, mas faça isso de uma maneira que ajuda, né, que mostra o seu amor, seu interesse sincero de ajudá-lo, porque o final, o propósito dessa pessoa, tenho certeza, é ser alguém que demonstra Jesus Cristo para os outros também. Então, você pode ser um líder na igreja, comece fazendo isso, comece orando por nós, comece apoiando, ajudando e contribuindo, começando com a sua própria vida nisso. Muito bem, qual é o nosso desafio final? Eu quis colocar essa imagem porque eu acho tão legal, acho que foi o próprio Fernando que tirou essa foto. E aí, alguns anos atrás, a igreja acabou de ser pintada, era um dia de inverno, era aniversário da igreja. E aí nós estávamos lá na frente, um culto especial, um almoço, e nós estávamos todo mundo lá, e eu acho legal porque nós temos aí as 2 igrejas, né? Tem um prédio, e nós temos a igreja do Senhor Jesus Cristo, as pessoas. Então, irmão, o nosso desafio é seja um líder. Não seja alguém que só conta a história da nossa igreja, mas seja alguém que faz parte dela. Seja parte da nossa igreja. Faça da nossa igreja a igreja dos nossos sonhos, a igreja dos sonhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado ao Pai, porque é um privilégio muito grande servir ao Senhor. Tem outras pessoas com certeza que poderiam ser muito mais aptas, muito mais capazes, mas na Tua grandeza e Tua misericórdia e bondade tem nos colocado para Te servir. Nos ajuda, Deus, a servir nessa igreja com todo o nosso coração. Levanta outros líderes, porque há muita coisa que nós podemos fazer para o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelos líderes, por cada um dos líderes dos ministérios da nossa igreja, dos nossos diáconos. Abençoa, Deus, os nossos líderes das células. Abençoa, Deus, os nossos professores de escola dominical. Cada um deles, ó Pai. O Senhor conhece nossas dificuldades, nossas necessidades. Obrigado por cada irmão que tem servido em diversos ministérios da nossa igreja. Eu louvo agradecido ao Senhor por cada um deles e desejar, ó Deus, nos ajuda a ser uma igreja, Deus, que é a igreja dos sonhos do Senhor. E é por isso que nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.